cante, aleluia, eterna esperança cante. Nós ansiamos por ver coisas especiais e grandiosas. Agora, às vezes a gente se decepciona com os lugares, não acontece? Já deve ter acontecido com você, eu sei que já. De você fazer um enorme esforço para ir conhecer uma cidade, ou uma praia, ou um restaurante, e você chegou lá e você fica... nem foi tão bom assim. O povo do Instagram fez a maior propaganda disso aqui, até que é bom, mas nem tanto. Às vezes não é que é pior, só é diferente mesmo. Mas o contrário acontece também, não? De você ser chamado e alguém falar para você assim, quando você for naquela cidade, não deixa de conhecer aquele restaurante, você fica, ok, tá bom, eu vou lá só porque o fulano falou. E você vai e aquilo enche os teus olhos, enche o teu coração e você fala, uau, superou em muito o que eu imaginava. Já passou por isso? Sabe, parece que a vida muitas vezes consiste em estarmos atrás de algo que os nossos corações buscam. E que a gente de vez em quando é surpreendido por glória e graça de um jeito que a gente nem imaginava. Tem uma história que eu aprendi outro dia, um dos presbíteros me mandou, sobre um baterista de uma banda de rock muito famosa chamada Rush, considerado por muitos, enquanto vivo, um dos maiores bateristas do mundo, Neil Peart. Neil estava no Brasil com sua banda para a Argentina. Não ia de avião com o resto da banda. Ele ia de moto. Do Brasil até lá. Ele estava acostumado a esse tipo de coisa. Alguns de vocês, eu sei, adoram fazer viagens de estrada, não adoram? E daqui até onde der para ir. E ele pegou um amigo dele chamado Brutus. Tem algumas viagens que só com um amigo chamado Brutus para você encarar. E eles foram. Estavam em São Paulo, Rio de Janeiro, e foram descendo em direção à Argentina. E começam a contar sobre as diversas coisas que foram vendo no caminho, achando as cidades lindas e coisas impressionantes e deslumbrantes. Até que no segundo dia de viagem se meteram numa baita de uma encrenca. Foi depois de passarem por Curitiba, mais de 500 quilômetros de estrada Santa Catarina adentro, que o GPS dos dois começou a dar problema. Eles achavam que era só uma falha de localização, alguma coisa assim, mas não. Estava completamente virado, completamente sem rumo. Eles tinham que chegar lá na Argentina para o dia seguinte fazer um show. Estavam perdidos nas montanhas de Santa Catarina. Eles sabiam vagamente algo como, a gente tem que cruzar um rio grande, que era o Rio Uruguai. Pensa você viajar para outro país só com esse rumo, mais ou menos. Eles tentavam usar a bússola, mas nada adiantava. Foi escurecendo, se meteram em estradas de chão, não sabiam mais o que ia acontecer e estavam ficando bem nervosos com aquilo, não tinham levado um mapa de papel. Lembra dos tempos de mapa de papel, que a gente viajava, aquele 4 rodas, que você ia abrindo assim, o negócio dobrava e nunca mais você dobrava, enfim. Chegaram, enfim, em Itapiranga, Santa Catarina, e acharam do nada a cidadezinha de imigrantes isolada. Se meteram na cidade, acharam um restaurantezinho, o Hotel Mauá, que o baterista comparou a hospedagens que ele achava na parte rural da Áustria. Compararam, acharam um restaurantezinho, não davam nada por ele, mas comeram uma comida italiana dos imigrantes incomparável. Começaram a ouvir as músicas que tocavam no rádio, ele gostou tanto que ele pediu para um garçom escrever quais eram as bandas e as músicas que estavam tocando. A gente não sabe quais eram, eu aposto que era rock, só pode ser. E aí foram instruídos no caminho. Pega a balsa aqui, segue a ponte ali, fizeram mapas para eles e finalmente conseguiram se livrar daquela encrenca. E uma longa viagem, cheia de coisas boas e inesperadas, os levou até o seu destino final. E Peart fala o seguinte, uma cidade pequena como Itapiranga não aparece nos guias turísticos, mas é uma cidade bonita, limpa, amigável, com bons lugares para dormir e comer. Parece um milagre que depois de um dia tão cansativo e tão difícil, a gente tem encontrado algo tão bom. Parece até mágica. Parece um milagre. Tem coisas que são assim na vida. Elas dão certo de um jeito bom e inesperado. Eu sei que na sua vida você tem a sua cota de decepções, de coisas que não saíram conforme você esperava. Eu sei que você também tem no seu coração anseio por ver algumas coisas grandes. Talvez o seu coração deseje te levar a ver coisas que você enxerga no Instagram das pessoas, dos amigos.
E você sabe que não basta ver pelo Instagram, não basta ver pela TV. Seus olhos querem ver maravilhas de perto. Querem ver coisas grandiosas. Por que não basta para a gente ver, por exemplo, imagens do Monte São Michel ou do Monte Roraima? Por que a gente quer ir lá no Monte Roraima, vê-lo de perto, andar 7 dias, 10 dias na mata? Por quê? Porque você foi criado para ver coisas grandiosas e maravilhosas. E essa é uma verdade sobre todos os seres humanos da Terra, crentes e descrentes. E a gente conta com isso no nosso evangelismo, na nossa apologética. Apesar do risco de decepção, toda a humanidade está disposta a investir dinheiro, tempo e esforço para ir em direção a algo que traga a pequena esperança de fazer os nossos corações cantarem, os nossos olhos marejarem, a nossa boca se encher de riso e ficarmos como quem sonha. Hoje nós vamos ver uma história assim. Uma história de uma mulher que saiu da sua terra numa road trip, numa viagem distante, não de moto, certamente tinha alguém como um Brutus junto com ela, mas ela vai em direção a algo que ela ouviu falar, com a mera esperança de que, se isso for verdade, se isso for real, vai mudar tanta coisa que eu preciso checar. E hoje nós veremos juntos que nós somos chamados nesse mundo a apresentar para as pessoas desse mundo a grandeza do Rei e do reino que Ele está construindo. Simples assim. Devemos apresentar às pessoas a grandeza do Rei e do reino que Ele está fazendo. E é assim que as trevas serão afugentadas. Vamos ver isso juntos? Primeira verdade do nosso texto hoje é que os povos distantes ouvem e ouvirão acerca de um grande Rei. Versos 1 e 2 de novo. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão. E lhes pôs tudo quanto trazia na sua mente. Nós estamos aqui num momento já bem diferente do reinado de Salomão, não mais no início, como os 2 últimos sermões. Aqui Salomão já se mostra um grande rei no domínio da situação. Se você olhar os capítulos, você vai ver atividades impressionantes. Comércio exterior se desenvolvendo, obras de estrutura, equipamento militar, adoração e tantos outros aspectos envolvidos em equipar e fortalecer o reino de Deus na terra. Ao mesmo tempo, algumas coisas dúbias e preocupantes estão acontecendo também. Se você pegar para ler, você vê isso com calma depois. Mas então o hábil autor do livro de Reis corta para nos contar o episódio famoso da vida de Salomão, a visita de uma comitiva internacional da rainha de Sabá. Uma rainha de Sabá. Que rainha? Crianças, o que é um Sabá? Que negócio é esse? Veja, a Bíblia não dá o nome dela e nem se preocupa em nos dizer exatamente de onde ela está vindo, só fala de Sabá. É que nem quando fala o ouro de Ofir. A gente não tem a menor ideia de onde era esse tal de Ofir, essa região. Mas aquelas coisas os leitores da época saberiam. Lá em Brasília, por exemplo, quando alguém fala assim, eu vou passar o final de semana na Chapada. A gente não precisa explicar qual é a Chapada. Mas não é a Diamantina, é a dos Veadeiros. Naquela época todo mundo saberia quem é a rainha de Sabá. Seja como for, chegou lá em Sabá a notícia de que Salomão, o rei em Jerusalém, é o homem mais sábio do mundo e capaz de responder qualquer pergunta do teu coração. A gente pode ler nos capítulos anteriores que Salomão estava lançando-se ao mar em comércio marítimo. No território norte de Israel passavam rotas de comerciantes vindo do Oriente para o Ocidente e vice-versa. E as notícias começaram a se espalhar. As notícias foram longe. Vocês sabiam que as notícias se espalham mesmo sem redes sociais? Às vezes até mais rápido do que no grupo de Zap, misteriosamente. Notícias se avançam de jeitos que planejamos e de outros que nem imaginamos. O Senhor está trabalhando. A notícia chega numa rainha e ela simplesmente resolve, eu vou ver isso com os meus próprios olhos. Vou pegar vou encher os camelos de presente e vamos pegar a estrada. Não tinha moto, não tinha GPS, mas tinha camelo, tinha estrela, certamente tinha um Brutus ou 2 para protegê-la. Mas, de novo, onde é isso?
Seja qual for exatamente a localização, há uma pequena discussão acerca disso, nós estamos falando de 500 quilômetros de distância. Boa parte em deserto. E você fica de preguicinha para ir à igreja, que é 15 minutos de etíope. Os etíopes têm um sistema de escrita, um alfabeto só deles. Eles não usam crianças que nem vocês, A, B, C, D. Eles têm outras letras muito diferentes. Pede para o seu pai pesquisar depois para mostrar para você o alfabeto etíope, é muito legal. Eles têm um calendário próprio. Eles não estão em 2024. Eles estão em 2017, se não me engano. E não estão nem aí. Usam o calendário da cabeça deles e pronto. E a minha favorita. Aquela que Indiana Jones tentou encontrar. Eles afirmam que está lá. Escondido embaixo de uma igreja na Etiópia. Sério? A gente pode ir ver? Não, não pode. Mas como é que a gente vai saber se está aí mesmo? Vamos ter que confiar. Tem certeza que está aí? Tem, está aqui. Podemos ver? Não, mas está aqui. É assim, os etíopes são desse jeito. Se um dia você for a Brasília, faz um passeio no Memorial JK, que é um museu, uma espécie de museu da construção de Brasília, e você vai ver que também acontece, claro, no Brasil, vêm delegações estrangeiras e trazem seus presentes, que nem a rainha levou a Salomão seus presentes. E você vai ver que os presentes da Etiópia para o governo brasileiro, em geral, têm um símbolo, que é a estrela de Davi. Dessa antiga conexão entre a Etiópia e Israel. Tem muita coisa interessante sobre essa rainha, algumas cheias de lendas. Os livros de história egípcio dizem que o seu nome era Maqueda, e ela seria a mulher mais bonita do mundo. Mais até do que Helena de Troia, dizem. As lendas dizem que ela foi a grande rainha etíope que levou a religião verdadeira, do Deus verdadeiro, para a Etiópia. As lendas dizem que ela teria tido um filho com Salomão. A Bíblia não fala nada disso. Mas Salomão também não era fácil, né? Então não dá para garantir. Seja como for, ela leva presentes ao rei, camelos e grande comitiva, especiarias, ouro. Peraí. Um rei de longe, visitando Jerusalém, visitando aquela região e levando especiarias e ouro. Isso não te lembra nada, não? Não te lembra uma outra história de reis de lugares distantes trazendo ouro, especiarias, presentes? Não parece um pouquinho a cena do nascimento de Jesus? Nas similaridades e nas diferenças é belíssimo de ver. No caso de Cristo, veio gente também de reinos distantes trazendo coisas maravilhosas e presentes. E o reconhecimento de que ali estava um grande rei. Curiosamente, profecias em Isaías feitas bem depois disso falam sobre tesouros vindos de Sabá e entrando em Nova Jerusalém. Coisa linda mesmo. O Salmo 72, escrito pelo próprio Salomão, fala sobre tributos sendo levados das nações até Jerusalém. Seja como for, é uma maravilha. A glória, a sabedoria e a riqueza do reino de Deus na terra. Irão, um rei do norte, já honrava Salomão a essa altura, e agora essa outra rainha faz o mesmo, trazendo seus presentes. E veja, diz o verso 1 que ela trouxe suas perguntas ao rei. E ela veio com perguntas profundas e difíceis. No verso 3 nos é dito que o que ela quis perguntar, ela perguntou. Já a gente volta às perguntas, mas eu quero que você pense comigo sobre o fato das notícias chegarem tão longe. Chegou numa rainha, num reino distante, lá na África, pelo menos 1.500 quilômetros de deserto de distância.
a notícia de que havia um grande rei, cujo conhecimento e sabedoria eram incomparáveis, e que ele seria capaz de responder a qualquer coisa que estivesse no seu coração. O que ela fez com isso? Pegou o camelo e foi. Vamos ver se é isso tudo mesmo. E ela fez a coisa absolutamente certa. Irmãos, hoje em dia não é diferente. Estamos aqui milhares de anos depois daquilo, numa chamada era secular no Ocidente, onde moramos. No mundo ocidental, muitas questões estão em voga no dia a dia. No Oriente, na Ásia, questões diferentes, mas ainda assim, a humanidade que foi feita para amar e servir a Deus, mas que se rebelou contra Ele em pecado, segue, entretanto, com o coração ansioso por conhecê-lo, ainda que fuja dele. É uma dinâmica complexa que Paulo explica em Romanos capítulo 1, que o homem detém a verdade pela injustiça, finge que não sabe que Deus existe, ao mesmo tempo adora as coisas criadas no lugar do Criador. O mundo tem as suas questões. E o mundo, às vezes, tem a coragem de levar as suas questões até a sabedoria de Deus. Cada época com suas questões, cada tempo com suas preocupações. E é isso que tem que acontecer mesmo. As perguntas devem ser levadas. Muitas vezes nós estamos em dúvidas quanto ao amor de Deus, ao cuidado de Deus, à proteção dEle, à bondade dEle. E talvez você já tenha visto isso. Uma pessoa começa a ficar com dúvidas acerca de Deus e o que ela faz? Vai para longe. Já viu isso? Ah, fulano não está mais aqui na igreja, não está mais com a gente, porque ela começou a ter uns questionamentos sobre Deus e tal. Você percebe que é o contrário? Se você tem dúvidas, a quem você deve levá-las, hein? Lembra de Tomé? Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, faltou à igreja bem no dia que Jesus ressurreto voltou e apareceu para eles. Já pensou um negócio desse? Você falta o culto naquele dia. E aí, o que aconteceu lá na igreja? Jesus apareceu. Como? Jesus, que morreu. Eu só vou acreditar se eu mesmo checar. Preciso ver as cicatrizes, preciso ver isso aí. O que acontece então? Tomé vai checar. Tomé fez a coisa certa, levou suas dúvidas a quem? Ao próprio Jesus Cristo, foi checar com ele. Estava meio desconfiado, Jesus voltou dos mortos, é bom demais para ser verdade, mas se for verdade muda tudo, então eu vou conferir isso aí. Ele não foi para longe, ele foi para perto. Hein? Cristo fala para ele, eita Tomé, cheio de dúvida, né? Que vergonha você, foi isso que Jesus fez? Vem cá, põe a mão aqui, ó. Sinta as marcas. Pode pôr a mão no lado aqui, vem, põe a mão no lado aqui também, quer? Queridos, o Senhor aguenta as nossas dúvidas. O Senhor tem resposta para os questionamentos todos de qualquer pessoa deste mundo. Não tem nada que qualquer pessoa desse mundo tenha passado, sofrido ou tentado entender que seja misterioso para o nosso Deus. Nós, como agentes do reino, como servos do rei, nós devemos instar as pessoas, insistir com elas, a buscar as respostas aos anseios dos seus corações, nele, na sua palavra, na sua sabedoria. A gente não tem a menor ideia de quem contou para essa rainha, mas um dia alguém contou. E tudo mudou por causa disso. Pedro, certa vez, nos disse que nós devemos estar preparados a responder a todo mundo que perguntar qual a razão da esperança que há em nós. Lembra disso? Está lá em 1 Pedro 3,15. Fazendo com mansidão e temor. Mas nós somos um povo que responde perguntas. E sabe, as pessoas vão ter questionamentos. Por exemplo, quando há um funeral de alguém do povo de Deus e descrentes estão lá, e veem que há dor, há tristeza, mas é uma tristeza que não é com desespero, é uma tristeza com esperança. Isso normalmente é poderoso, isso normalmente choca os descrentes. Eles olham assim e falam, por que vocês choram, mas sorriem também? Muitas vezes, quando descrentes veem os casamentos dos crentes e como as coisas funcionam, eles ficam intrigados e fazem perguntas. E Pedro fala, estejam preparados. As pessoas vão fazer perguntas. Elas vão querer saber. E nós devemos apontar para Cristo, apontar para um rei maior do que Salomão, capaz de responder a todos os anseios. Francis Schaeffer, um evangelista, escritor famoso,
Ele era famoso justamente porque o seu ministério era pautado nisso, oferecer respostas honestas para perguntas honestas. A rainha foi lá ver. Ela precisava ver por si mesma. Ela tinha ouvido falar, mas ela tinha que checar esse negócio. Assim como a gente quer checar grandes coisas, assim como você anseia por ir e ver coisas impressionantes, as cataratas do Iguaçu, uma praia gloriosa que você viu na internet, as cerejeiras em flor no Japão, seja o que for, você fala, quem sabe um dia eu vou ver com os meus próprios olhos essa maravilha. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Quando de longe ele vê uma sarça que queima, mas não é consumida, o que ele diz? Eu preciso ver que maravilha é essa. Que negócio impressionante é esse? Eu te chamo a isso essa noite. Se você está em dúvida sobre Deus, sobre a verdade da Escritura, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a realidade do céu, do inferno, traga seus questionamentos. Mas não para longe de Deus e sua palavra, para Ele. Mesmo que você não saiba bem o que vai encontrar, mesmo que você não saiba bem e pareça um tanto perdido no caminho, quem sabe você não encontra no povo de Deus um lugar acolhedor, com boa comida, boa música e gente disposta a te instruir no rumo certo. Que nem um baterista perdido em Santa Catarina pode disposta a te acolher e te encaminhar. Pergunte a Deus em oração e na sua palavra. Procure por gente que é versada e sábia na Escritura. Aqui nessa igreja e nas outras igrejas do presbitério tem um monte de gente que pode te ajudar. Não só os pastores. Tem um monte de gente que já experimentou da graça, da sabedoria e da bondade de Cristo. E hoje as notícias estão chegando em você. Ele é maior do que Salomão e mais impressionante que ele. Hoje em você estão chegando notícias que vêm de Cristo. E as notícias dizem algo impressionante. Dizem que ele é o Filho de Deus. Dizem que ele fez sinais e maravilhas. As notícias dizem que ele morreu numa cruz e que isso era As notícias dizem que ele ressuscitou. As notícias dizem que ele subiu aos céus, de onde julga com justiça, e que voltará para julgar vivos e mortos. E ao ouvir tudo isso, talvez no seu coração você pense assim, até parece. E você deixa isso para lá, como muitos fazem na cidade. Mas talvez isso faça uma coceirinha aí no seu coração e você fala, cara, se isso é verdade, eu não sei se é, mas se é, isso muda tanta coisa, isso muda tudo. E você vai lá conferir. Se isso é verdade, isso muda tudo. E você que já crê nessas verdades, você que já é um discípulo desse rei, as pessoas, que essas perguntas, esse desejo de virem e ouvir, vão passar por nós levarmos as notícias. É por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós fazemos missões, é por isso que a gente envia pessoas para lugares distantes onde as notícias ainda não chegaram. Seja em Sabá ou seja onde for, nós precisamos fazer com que as notícias cheguem. Para que lá onde as pessoas estão, na língua que elas entendem, elas possam vir perguntar e ouvir do próprio rei acerca de quem ele é. Essa é a primeira verdade que a gente precisava considerar nessa noite. As notícias avançam e seguirão avançando, e nós temos parte nisso. Mas e aí? Será que Salomão impressiona mesmo, crianças? E o nosso segundo ponto. O ungido do Senhor e o seu reino são impressionantes aos olhos e ao coração. Verso 3 em diante. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, os trajes deles, os copeiros, o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si, e ela disse, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Você supera em muito a sabedoria, a prosperidade da fama que eu vi. Felizes são os teus homens, felizes são os teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem da tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui o rei, para executares juízo e justiça. Uau! Ela chega e certamente todos os protocolos internacionais são cumpridos, hospedagens, banquetes, etc., até o ponto em que ela tem o acesso de fazer o que ela queria. Perguntar para o rei tudo o que o seu coração desejava. Ela trouxe enigmas para o rei. Você não queria saber o que ela perguntou? Ia ser legal, não ia? Poxa vida, às vezes a gente lê umas coisas da Bíblia e a gente fica super curioso. O que ela perguntou? Você nem queria estar lá na plateia vendo isso? Vendo, ela manda uma pergunta e Salomão, pá, responde. Aí ela traz outra que nem os sábios lá de Sabá conseguiram responder e ele mata com moleza. O que vocês acham, crianças? O que vocês acham que ela perguntou? Crianças, vocês acham que foi tipo... Sabe aquelas perguntas de o que é que vocês fazem para os pais? Eu acho que ela levou alguns o que é, vocês não acham não, crianças? Vocês são bons nessas? Por exemplo, o que é que tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Vocês sabem, crianças? Eu estou vendo umas carinhas sorrindo. Abacaxi, né? Vocês são bons disso. Tem uma que a minha filha me ensinou, crianças. O que é o cereal favorito do vampiro? Aveia. Essa minha filha apareceu com ela outro dia e faz sentido. Será que foram perguntas assim? Talvez enigmas, talvez questões de conhecimento, talvez algumas questões filosóficas profundas. Mas provavelmente também algumas coisas do seu coração. Sabe aquelas coisas que incomodam o coração da gente? Aquelas que a gente fala assim, eu queria tanto entender por que isso aqui aconteceu. Eu queria saber por que as coisas são desse jeito, mas não encontro ninguém que consiga me explicar. Talvez alguns problemas tenham sido tentados de ser resolvidos pelos sábios de Sabá, mas lá tem alguém que tem a sabedoria da palavra do Senhor e Salomão responde a todas as suas questões. Isso deixou a mulher maravilhada. Mas eu quero que você note no texto que não é apenas isso que a deixou maravilhada, apenas o fato de que ele sabia responder. Você viu mais? Veja no verso 4. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, mas não somente isso, o que mais que ela viu? A casa que ele edificou, a comida, os lugares dos seus oficiais, o serviço. Veja, ela viu o palácio maravilhoso que Salomão construiu para a glória do Senhor. Ela certamente viu, era parte do mesmo complexo ali, o famoso Templo de Salomão, construções impressionantes e cheias de glória e significado. Por certo, foi-lhe instruído por que o templo era organizado com aquelas partes todas que você pode ler na Bíblia sobre os átrios e os instrumentos e as pias e isso e aquilo. O texto nos diz que ela viu o holocausto do Senhor, ou seja, ela viu uma situação de culto público. E, obviamente, aquilo foi explicado para ela, o que significava quando um animal era morto no lugar do povo, a ideia da expiação, da transferência da culpa, de um morrendo no lugar de muitos. Ela viu a corte, ela viu os oficiais, ela viu as refeições, ela viu os servos, e tudo aquilo impressionou muitíssimo aquela rainha. Ela foi com uma expectativa, mas superou em muito o que ela esperava. Já aconteceu contigo isso? É muito gostoso quando você vai achando que vai encontrar algo nota 9, e é nota 10. Ela foi simplesmente numa road trip, numa viagem para encontrar respostas. Mas ela encontrou comida, abrigo, música, sabedoria, glória. O verso 5 nos fala que ela ficou como que fora de si. No original, literalmente disse que ela ficou sem ar. Você já ficou sem ar? Como alguma coisa belíssima que você viu? Às vezes acontece, não acontece? Às vezes é um pôr do sol que te pega desprevenido e quando você vê o seu ar sumiu. Às vezes é uma curva na estrada, subindo a serra, descendo a serra e seu coração canta. Às vezes o seu coração fica sem ar quando você vê um ato de bondade ou quando você vê uma proeza impressionante. Coisas às vezes nos roubam o ar e ela ficou sem ar, vendo a glória de Salomão e do seu reino, o rei e o reino da glória. Ela se admirou muito com o ungido do Senhor. E ela fala, eu precisava vir para ver, eu ouvi falar, mas não contaram nem a metade.
são os teus servos. Ela olha assim, que inveja dos teus servos que passam o dia pertinho de você, vendo a tua sabedoria, conhecendo a tua glória. De fato, irmão, Salomão devia ser impressionante. O Senhor cumpriu as promessas de fazê-lo impressionante, não? Sábio, glorioso e rico. Hoje, um homem muito diferente daquele homem alheio do começo da história, que quase perdeu o trono para o seu irmão Adonias. Isso veio do Senhor. E sabe quem reconhece isso? Ela reconhece. Você notou? Veja, as suas palavras não são apenas de admiração a o Senhor. Onde que você nota isso no texto? Verso 9. Bendito seja Yahvé. Ela usa o nome pactual de Deus, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque Yahvé ama Israel para sempre que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Olha a transformação dessa mulher. Ela passa de alguém cético, mas curioso, como temos muitos por aí, mas disposto a ver, a uma mulher totalmente deslumbrada. Ela está deslumbrada, dando glórias ao Deus verdadeiro, ao Senhor. Percebe? Ela bendiz o nome do Senhor, reconhece que foi o Senhor que pôs Salomão no trono, que essa glória, essa sabedoria, essa justiça vem de Deus, não é algo humano, não. E ela fala assim, esse Deus ama demais esse povo para dar um rei desse jeito. Agora você imagina uma rainha falando isso, tá? Ela era uma governante também. Ela sabia que ela tinha suas funções, mas ela, em comparação com o rei de lá, ela vê assim, cara, eu achava que eu sabia o que era ser rei, o que era ser um monarca. Uau! Esse Deus é verdadeiro e ele ama muito esse povo. Feliz é a nação cujo Deus é Yahvé, basicamente é o que ela diz. Perceba, ela se converteu ao Deus verdadeiro. Fora da Bíblia, de novo, lembre, são livros de história, então são menos confiáveis do que a Bíblia. Mas nos livros de história, nas tradições etíopes, se conta que ao voltar para a sua terra, ela cancelou, ela proibiu a adoração ao Deus Sol e ao Deus Lua para adorar e ensinar a nação a servir ao Deus de Israel. A gente não sabe muito sobre isso, dá vontade de saber mais. Mas a Escritura nos diz algo sobre isso também em outro lugar. Foi Jesus quem falou lá no Evangelho de Mateus. Certa vez, Jesus estava confrontando uma turma que via o próprio Jesus Cristo fazendo sinais e maravilhas, via o próprio Jesus Cristo ensinando com autoridade e não acreditava. Tinha uma turma que via e não acreditava. Alguns chegavam ao ponto de dizer assim, tem demônio. Ele faz essas coisas impressionantes, é pelo maioral dos demônios que ele faz essas coisas. Olha que blasfêmia. Jesus foi duro com eles. Chamou-os de raça de víboras e disse, no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui alguém maior do que Jonas. E aí ele diz assim, no dia do juízo, a rainha do sul, falando dela, a rainha de Sabá se levantará com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior do que Salomão. Impressionante, não é o que Jesus falou? Os ninivitas creram. Ela creu. Gente de vários povos distantes estavam crendo, mas os próprios israelitas, vendo alguém maior do que Jonas, alguém maior do que Salomão, se recusavam a crer. Talvez seja a sua situação. Talvez você tenha ouvido já o Evangelho inúmeras vezes. Talvez você saiba dos sinais e maravilhas que Jesus fez, mas você se recuse a crer. No dia do juízo, a própria rainha de Sabá estará lá para te condenar se você não crer. Ela viu muito menos do que você e ela confiou no Deus verdadeiro. E você? Perceba, irmãos, que isso aqui é parte do que Salomão havia pedido. Lá na inauguração do templo, entre as várias preces que ele fez, um dos pedidos foi o seguinte: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço estendido. E esse estrangeiro orar voltado para essa terra, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome,
para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Essa viagem da rainha de Sabá foi uma resposta à oração de Salomão, que as notícias chegassem longe e os povos começassem a crer que o Deus de Israel é o único Deus e viessem a glorificá-lo. Aliás, é o que aconteceu com a gente, não? As notícias já vazaram para mais longe do que Sabá. As notícias cruzaram o Atlântico e bateram aqui em nós. As notícias se espalham pelas florestas, montanhas, ilhas desse mundo. E todos os dias, mais e mais pessoas escutam e creem e confessam que Jesus Cristo é o Rei e o seu reino não terá fim. Segue acontecendo. E a gente é parte disso. Irmãos, o nosso privilégio como filhos desse reino, nesse mundo em trevas, é esse. É o de que nós somos gente que ouviu essa notícia. E servimos a esse grande rei e somos parte desse reino glorioso. E é o nosso privilégio contar para as pessoas sobre o rei e o reino. E confiar que o Espírito de Deus vai abrir o coração daqueles que ele desejar abrir. Que o Espírito de Deus vai dizer: haja luz dentro das trevas de tantos corações. E eles se juntarão a nós. Os versos finais terminam falando ainda mais da glória do reino, fala dos navios que chegavam de longe, madeiras de sândalo, madeiras especiais que eram usadas no templo e instrumentos musicais. Os navios de Irão e seguiam trazendo ouro e madeiras e pedras preciosas. No final das contas, Salomão dá um monte de presentes para ela dá um monte de presentes para ele. O texto nos fala que tudo que ela quis levar, ele deixou. Ai, que bonita aquela lâmpada, para levar. Linda essa toalha de mesa, leva. Tudo que ela foi achando bonito e querendo, ele deixou ela levar, além das coisas protocolares que um rei ofereceria para uma rainha. E eu quero que você entenda que essa mesma situação está acontecendo todos os dias nesse mundo. Ao redor deste mundo, todos os dias, pessoas estão ouvindo falar do rei ungido do Senhor, que reina não em Jerusalém terrena, mas na Nova Jerusalém. Estão ouvindo falar sobre o rei. Estão querendo saber mais. Em Cristo estão todos os tesouros dessa sabedoria. Mas veja que não é apenas a sabedoria do rei que impressiona, e também o reino que ele está construindo. A grandeza do reino se vê entre seu povo. Nós, a igreja, somos o ambiente, somos essa Jerusalém onde os descrentes podem chegar para ver se o reino funciona mesmo. E a pergunta é: quando as pessoas chegam às nossas igrejas, elas veem esse tipo de coisa? Elas veem um reino marcado pela sabedoria e poder e glória do grande rei? As pessoas chegam às nossas igrejas e podem ver vidas transformadas. Gente que andava longe, andava mal e agora anda bem. Gente que está sendo moldada à imagem do grande rei Jesus. Servos de Cristo crescendo em santidade a cada dia. Casais restaurados, famílias recuperadas, vidas mudadas, perdão, cuidado, comunhão, diaconia, amor ao próximo. O reino de Deus é impressionante e nós devemos mostrá-lo ao mundo. Um reino de sal e luz, um reino de glória, que ainda não é tudo o que vai ser, mas já é glorioso, sim. Se você é parte da igreja, entenda, isso é parte do que nós somos. Nós somos uma demonstração visível para esse mundo que a sabedoria do rei é verdadeira. Nós somos os servos que estão diante dele. Nós somos o resultado do holocausto oferecido. Nós somos o templo do Senhor que impressiona. Nós somos a casa de Deus. Sabe, queridos, o mundo é cheio de glórias impressionantes. Seus súditos não estão mais limitados àquela minúscula região próxima ao Mediterrâneo. Nós estamos em toda parte. Todos, de alguma forma, ouvimos pela fé. Ele disse para Tomé: bem-aventurados os que vão crer sem nem ter visto. Ele estava certo, não estava? Ele está falando de você. Você não viu Cristo ainda, mas você crê nele. Mas um dia nós o veremos. Um dia, como essa rainha, você se verá diante do Rei Jesus, maior do que Salomão, Rei de toda a terra, Rei em Nova Jerusalém. Lá em Nova Jerusalém não há
mais nenhum tipo de maldade, não há nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de mal. Se você o encontrar tendo sido protetor, mas se você não for dele, você o verá como o justo juiz. Qual vai ser? A vida, queridos, é mesmo, às vezes, como uma viagem de moto, em que entre caminhos errados, falta de direção e alguma companhia, a gente vai avançando. Temos nossos objetivos em mente, mas na realidade, a gente não sabe bem onde vai parar, sabe? Mas a gente vai sorrindo, errando e tentando. Nas suas peregrinações pela terra, você ainda não chegou a nenhum lugar assim. Mas você tem um destino que te aguarda. Um destino cheio de boa música e comida à mesa, na presença do Rei e do seu povo amável. Essa terra que te aguarda, irmão, ainda que você pudesse ver as prévias no Instagram ou no TikTok, essa terra que te aguarda não pode ser comparada a nada aqui. Ela nunca vai te decepcionar. As belezas desse mundo são belezas de um mundo quebrado. Um dia esse mundo vai ser refeito. Nova terra e novo céu. E a promessa que você tem na Escritura, querido, é que se você crer nele, um dia essa tua longa peregrinação vai chegar ao fim. E você vai se ver diante do trono do Rei. Eu imagino que você vai ter tempo para fazer umas perguntinhas também. Mas mais do que isso, você vai se deleitar com a presença dele. Ele é o objeto do seu anseio verdadeiro, que você esconde por trás de outros anseios. E você vai ver a sua sabedoria, demonstrada numa cidade eterna, muito superior à velha Jerusalém. E você vai ver a glória do reino consumado. E você vai ver a multidão de gente redimida que o serve, e a multidão de anjos que o adoram. E eu suspeito, baseando-nos em algumas passagens em João e outras partes, que a gente não sabe tudo o que ele fez, a gente ainda vai aprender muito. E ao vê-lo e ao conhecê-lo, ao ver a face de Deus em Cristo, eu suspeito que nem essa rainha você vai ficar sem ar, como que fora de si. Você não vai se decepcionar. Você já pensou no que vai dizer para ele? Permita-me uma sugestão. Minha sugestão é que você repita as palavras da rainha, da tua glória, da beleza do teu reino. Não me contaram nem a metade. Aleluia. Te louvamos, Senhor, porque fomos atraídos ao Senhor. Porque as notícias chegaram até nós de alguma forma. Alguns de nós ouviram dos próprios pais, outros ouviram de amigos, outros por meio de um livro ou uma mensagem no YouTube. Mas as notícias chegaram. E nós somos teus servos, ó grande Rei. Ajuda-nos, Senhor, nesse mundo de trevas a sermos esses mensageiros da luz que levam as notícias do Rei sem sombras e da sua cidade eterna. Gente que com a própria vida aponta para a glória do que o Senhor está fazendo. Ansiamos por chegar esse dia, Senhor. Ansiamos porque a jornada termine e nos vejamos diante do amado de nossas almas, desejo das nações, o Rei da Glória. No nome dele oramos. Amém. Grato pela atenção. Vocês são umas gracinhas. Vocês prestam atenção mesmo. É muito bom.